Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Gostaria de cumprimentar o secretário municipal de Educação, professor Zé Antônio Galego, que se faz presente aqui conosco. Muito obrigado, professor Galego, pela sua presença. Silvana. Com 15 vereadores presentes e um senhor vereador ausente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito à senhora primeira secretária proceder à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente, temos projetos de lei apenas. O primeiro deles é um projeto de lei complementar de autoria do vereador Marcelo Gastaldo, que altera o Estatuto dos Funcionários Públicos para, nos concursos públicos, isentar de ônus de inscrição o doador de sangue. De autoria do prefeito Ari Fossen, o projeto de lei que autoriza convênio com a União, através do Ministério da Educação, para desenvolvimento da educação básica do município. De autoria do prefeito Ari Fossen, que ratifica convênio com o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, para a cessão de servidores para as varas trabalhistas do município. De autoria do vereador José Galvão Braga Campos, o vereador Tico, projeto de lei que denomina a Rua Vicente de Franceschi a Rua 16 do Conjunto Habitacional Vista Alegre, no bairro Currupira. De autoria do mesmo vereador Tico, que denomina a Rua Osvaldo Conejo a Rua 14 do Conjunto Habitacional Vista Alegre, no bairro Currupira. De autoria do vereador Júlio César de Oliveira, o vereador Julião, que denomina a Rua Maestro Hélio Kramer a Rua 9 do mesmo Conjunto Habitacional Vista Alegre, em Currupira. De autoria do vereador Carlos Alberto Kubitsa, o vereador Carlão Kubitsa, que denomina a Praça Elza Damas Falasco a área pública situada de frente ao número 185 da Rua Leoneto Carletti, no Jardim Pacaembu. De autoria do vereador José Galvão Braga Campos, o vereador Tico, que denomina Rua Adamilson Ferreira a Rua 15 do Conjunto Habitacional Vista Alegre, em Currupira. De autoria do prefeito Ari Fossen, que altera a lei para retificar a composição do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho do Fundeb. Finalizando o projeto de lei de autoria do vereador e presidente da Casa, Luiz Fernando Machado, que denomina Praça Dom Rodolfo Ítalo Cherubini, a área pública situada na Avenida Doutor Nelson Vilaça, no Jardim do Lago. Senhor presidente, essa é a matéria que temos iniciando a sessão de hoje. Muito obrigado, vereadora Ana Tonelli. As listas de requerimentos de alçada do plenário, de requerimentos de alçada da presidência e de indicações já foram distribuídas aos senhores vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia. Havendo número regimental, passamos à ordem do dia. Tendo a ata da 149ª sessão ordinária, realizada em 8 de julho de 2008, permanecido à disposição dos vereadores interessados pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Primeiro item da ordem do dia. Essa presidência recebe o requerimento ao plenário de número 1825, de preferência para apreciação dos projetos de lei de denominação. Vamos colocar, então, em votação o requerimento ao plenário de número 1825. Está em discussão, em votação. Que era sempre o veto primeiro? Espera aí, calma. Vilma falou, amigo, não tem conversa.
Com 13 votos pela aprovação, 2 senhores vereadores ausentes e esta presidência aqui regimentalmente não vota, o requerimento ao plenário de número 1825 está aprovado por esta Casa. Vamos colocar então em apreciação, de maneira englobada, os projetos de lei de denominação. Os projetos de lei estão em discussão, de denominação estão em discussão. Em votação. Se que o Doca tivesse pedido para... Com 13 votos pela aprovação, 2 senhores vereadores ausentes e essa presidência aqui regimentalmente não vota, os projetos de lei de denominação estão aprovados por este plenário. Vamos apreciar agora, então, o primeiro item da ordem do dia originalmente, que é o veto total ao projeto de lei de número 9.939 de 2008, de autoria da vereadora doutora Silvana Cássia Ribeiro Batista, que prevê distribuição aos pais dos recém-nascidos de mudas de árvore. Somente a autora do projeto poderá fazer uso da palavra. O projeto está em votação. O veto está em votação. Quinze senhores vereadores já procederam à votação. Vamos proclamar o resultado. Com 9 votos pela mantença do veto, 6 senhores vereadores votando pela sua rejeição, o veto está mantido. A presidência recebe o requerimento ao plenário de número 1827 para apreciação em preferência do projeto de lei de número 9.889, de autoria do vereador Carlos Alberto Kubica. O requerimento ao plenário de número 1827 está em discussão. Em votação. Estamos só aguardando a liberação do painel para aí sim votarmos o requerimento de preferência de número 1827. Agora sim. Com 14 votos pela aprovação, 1 senhor vereador ausente, essa presidência aqui regimentalmente não vota, o requerimento está aprovado. Vamos passar então à discussão do projeto de lei de número 9.889 de 2007, de autoria do vereador Carlos Alberto Kubica, que autoriza convênio entre a Prefeitura Municipal e instituições privadas para atendimento de crianças excedentes da rede municipal de creches. O projeto está em discussão. Com a palavra o seu autor, vereador Carlão Kubica. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei 9.889, de minha autoria, que autoriza convênio entre a Prefeitura Municipal e instituições privadas para atendimento de crianças excedentes da rede municipal de ensino. Eu solicitei prioridade no projeto em função do nobre secretário da Educação, Galego, estar presente. Já conversamos no início da sessão, e o mesmo até
me confidenciou que já fez até alguns contatos com algumas entidades, tendo em vista a falta de vagas na rede municipal. Esse projeto, senhor presidente e senhores vereadores, mesmo após ter recebido o parecer pela ilegalidade, eu fiz uma audiência pública, a gente solicitou uma audiência pública, onde nós tivemos aqui a deputada estadual Ana Perugini, abordando a importância da criação dessa lei aqui no município, visto que em Piracicaba, quando foi implementada, o déficit de vaga, que chegava perto de 1.200 vagas que faltava, zerou. A mesma coisa acontecendo na cidade de Hortolândia e na cidade de Franca. Então, e nesse sentido, hoje, no dia de ontem, para minha surpresa, saiu uma matéria na Folha de São Paulo que a falta de creche pública, ela acontece em 24% das cidades do estado de São Paulo. Então, nesse sentido, aqui tem vários comentários, como, por exemplo, pesquisas que demonstram que o atendimento nas creches de crianças já na idade para ser acolhida, ela melhora muito o desempenho do aluno quando o ingresso dele na escola, na rede básica. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu não vou me alongar muito, porque nós discutimos muito a questão desse projeto, aqui mesmo em audiência pública, e o mais interessante, que eu até comentava com o secretário da Educação, quando dá contratação, porque a gente está autorizando, a gente não está obrigando a prefeitura a contratar, nós estamos autorizando, e ela tem que seguir o currículo da rede municipal de ensino, porque não adianta nada você colocar numa escola particular, privada, e o custo dessa criança vai ser o mesmo custo que ela gera na rede pública. Então, a minuta está bem explicitada, e eu acredito que esse projeto vai vir de encontro à falta que nós temos, e o próprio secretário das Finanças, o Parimoski, disse que hoje nós temos um déficit na rede pública municipal de mais ou menos 1.500 crianças. Então, nesse sentido, no que pese os esforços todos da administração em construir novas creches, nós ainda continuamos com uma defasagem muito grande. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu gostaria de ter a aprovação desse projeto de lei, que eu acho que muito vai ajudar a educação de nossas crianças aqui no município de Jundiaí. Eram as minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Muito obrigado, vereador Carlão Kubitsa. O projeto continua em discussão. Em votação. Acho que hoje vai ser. Com 14 votos pela aprovação, um senhor vereador ausente, essa presidência aqui regimentalmente não vota, o projeto está aprovado por esta casa. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Carlão Kubitsa. Eu queria agradecer a unanimidade da votação, e eu não esperava outra atitude, porque eu acho que todo mundo está sensível a essa questão da falta de creche. Acho que todos os vereadores têm sido procurados para, de alguma forma, tentar ajudar as mães que saem para o seu trabalho e tem que deixar as crianças, muitas vezes, com o filho de 7, 8 anos e sabe Deus lá como é que essa pessoa passa durante todo o dia no seu trabalho. Então, nesse sentido, eu quero agradecer e espero que o prefeito seja sensível e não vete um projeto de importância para a administração como um todo. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Carlão Kubitsa. Essa presidência recebe o requerimento ao plenário de número 1826, de adiamento para apreciação na sessão ordinária do dia 21 de outubro de 2008, do projeto de resolução da mesa de número 743. O requerimento ao plenário de número 1826 está em discussão. Em votação.
Com 14 votos pela aprovação, um senhor vereador ausente, esta presidência aqui regimentalmente não vota, o requerimento ao plenário número 1826 está aprovado e o projeto de resolução de número 743, de autoria da mesa, será apreciado na sessão ordinária do dia 21 de outubro. Vamos passar agora à apreciação do terceiro item da ordem do dia, que é o projeto de lei complementar de número 834 de 2008, de autoria do vereador Adilson Rodrigues Rosa, que altera o Código de Obras e Edificações para, nas instituições financeiras, exigir divisórias entre os guichês e atendimento. O projeto está em discussão. Com a palavra o seu autor, vereador Adilson Rosa. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei complementar de minha autoria, de número 834, altera o Código de Obras e Edificações para, nas instituições financeiras, exigir divisória entre os guichês de atendimento e as filas. Eu vou ser breve, senhor presidente. Nós já discutimos este projeto de lei em audiência pública. É um projeto de lei elaborado por esse vereador em parceria com a Polícia Militar, especial Capitão Pedroso, e ele visa diminuir o número de ocorrências dos assaltos chamados saidinhas de banco. Segundo estimativas da Polícia Militar, nós conseguiríamos diminuir em até 80% o número de assaltos. E o projeto, diferente da alegação da FEBRABAN, o projeto ele trata, ele mexe com a lei de edificações da cidade, não está legislando sobre segurança bancária, mas tem ação direta na segurança bancária, produz resultado direto na segurança bancária, em especial na segurança do cliente, já que o sistema financeiro tem única e exclusivamente preocupação com o dinheiro da agência bancária e não com o dinheiro que o cliente saca e, a partir do saque, passa a ser dele. Portanto, peço a Vossas Excelências que votem favorável ao projeto. Nós temos entendimento com a Prefeitura Municipal, com o prefeito Arifós, para que possa sancionar o projeto, para que possa baixar o decreto regulamentar, estipulando as multas, estipulando os mecanismos de fiscalização, e dessa forma a Jundiaí vai dar uma contribuição para diminuir esse tipo de ocorrência. São as minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Muito obrigado, vereador Adilson Rosa. O projeto continua em discussão. Antes de colocarmos em votação, vereador Adilson Rosa, somente gostaria de informá-lo que estive reunido por 2 vezes com o capitão da Polícia Militar e também com o coronel responsável aqui por um batalhão da nossa cidade e que disseram, de fato, fizeram considerações elogiosas ao seu projeto, me pediram, inclusive, que fizesse com a maior brevidade a inserção na pauta desse projeto de lei, porque entendem, eles que são especialistas em segurança, é um projeto que contribui em muito para a cidade, contribui muito para a segurança do cidadão. De modo que eu quero lhe dar os parabéns pelo projeto apresentado. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Cachan. Não usaria a tribuna, mas quero parabenizar o companheiro Adilson Rosa, porque realmente os assaltos, os roubos em porta de banco, praticamente, é muito grande na cidade de Jundiaí. Principalmente ali na Avenida Jundiaí. Então, acredito que com esse projeto vai inibir bastante e não vão chegar tão perto, encostar um ao outro para saber o quanto é o saque. É de suma importância, está de parabéns. A segurança é isso, projetos dessa envergadura para que, em conjunto com a Polícia Militar, a própria entidade legislativa, a Câmara Municipal, colabora também com a segurança de Jundiaí. Parabéns, companheiro Adilson Rosa. Muito obrigado, vereador Cachan. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Carlão Kubitsa. Eu também não farei uso da tribuna, mas eu queria também parabenizar o vereador Adilson Rosa. Estivemos recentemente em frente ao Banespa, no dia de pagamento dos aposentados, e inúmeros aposentados, no qual a gente tem um conhecimento com essas pessoas, vieram pedir para que a gente aprovasse o quanto antes o projeto do Adilson, em função que no dia de pagamento, em função dos caixas serem abertos, muita gente fica de olho na questão de digitação de senha, uma série de inconvenientes, e vieram também se solidarizar com o projeto do vereador Adilson, que com certeza será aprovado e terá
a sua implementação satisfatoriamente em favor dos usuários da rede bancária. Muito obrigado, vereador Carlão Kubitz. O projeto está em votação. Com 14 votos pela aprovação, um senhor vereador ausente, esta presidência aqui regimentalmente não vota. O projeto de lei de número 834, do vereador Adilson Rodrigues Rosa, está aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores. Vamos apreciar agora a emenda de número 1 ao projeto de lei complementar de número 834. A emenda de número 1 está em votação. Com 14 votos pela aprovação, um senhor vereador ausente, essa presidência aqui regimentalmente não vota. A emenda de número 1 ao projeto de lei complementar de número 834 está aprovada por esta Casa. Vamos colocar agora em apreciação o projeto de lei complementar de número 841 de 2008, de autoria do prefeito municipal Ari Fossen, que institui o programa de pagamento incentivado de regularização de créditos do município decorrentes de débitos tributários. O projeto está em discussão. Em votação. Com 14 votos pela aprovação, um senhor vereador ausente, essa presidência aqui regimentalmente não vota. O projeto de lei complementar de número 841 de 2008 está aprovado. Nós vamos passar agora à apreciação da emenda aditiva modificativa ao projeto de lei encaminhado pelo senhor prefeito Ari Fossen. Aguardando somente a liberação do painel, aí sim votaremos a emenda aditiva ao projeto de lei complementar. Está em votação. Com 14 votos pela aprovação, um senhor vereador ausente, esta presidência aqui regimentalmente não vota, está aprovada a emenda aditiva ao projeto de lei complementar de autoria do prefeito municipal Ari Fossen. Essa presidência recebe o requerimento de adiamento de número 1824 para a sessão ordinária do dia 9 de dezembro de 2008, da apreciação do projeto de lei de número 9.682, de autoria do vereador Júlio César de Oliveira, vereador Julião, que altera a lei 6.109 de 2003 para instituir pontos de estacionamento de táxi defronte de hotéis. O requerimento ao plenário número 1824 está em discussão. Em votação. Com 14 votos pela aprovação, um senhor vereador ausente e esta presidência aqui regimentalmente não vota, o requerimento de número 1824 está aprovado e o projeto será apreciado na sessão de 9 de dezembro de 2008. Vamos passar agora à apreciação do projeto de lei de número 9.979, de autoria deste presidente, que institui e inclui no calendário municipal de eventos a Feira do Imóvel, Construção, Condomínios, Arquitetura e Decoração, a FEICAD. O projeto de lei está em discussão. Em votação.
Com 14 votos pela aprovação, um senhor vereador ausente, essa presidência aqui regimentalmente não vota, o projeto de lei de número 9.979 de 2008 está aprovado por esta Casa. Vamos passar agora ao 8º item da ordem do dia, que é o projeto de lei de número 9.995 de 2008, de autoria do vereador José Galvão Braga Campos, que institui e inclui no calendário municipal de eventos a Feira Educacional Profissionalizante Editoras e Universidades, Educando, em outubro. O projeto de lei está em discussão. Em votação. Vamos proclamar o resultado. Com 14 votos pela aprovação, um senhor vereador ausente, essa presidência aqui regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 9.995 de 2008. Vamos passar agora à apreciação do projeto de lei de número 10.022 de 2008, de autoria do vereador Cláudio Hernani Marcondes de Miranda, que declara de utilidade pública a Escola Cristã Jundiaí. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Carlão Kubitsa. Eu fiz uma solicitação, em virtude da ausência do vereador, fiz uma solicitação de adiamento por 8 sessões, em respeito à ausência do vereador. Fiz um requerimento, acredito que já deva ter chegado. Essa presidência informa que o vereador Cláudio Miranda, na tarde de ontem, entrou em contato com esse presidente, dizendo que estaria impossibilitado da vinda no dia de hoje na sessão e pediu a gentileza do plenário se pronunciar com a maior brevidade possível da apreciação deste projeto. Não é uma demanda do próprio vereador, pedido para este presidente, por isso não coloquei em apreciação o requerimento de adiamento. Solicito aos senhores vereadores, até porque estou servindo de interlocutor a um pedido do vereador Cláudio Miranda, que façamos a apreciação no dia de hoje da declaração de utilidade pública da Escola Cristã Jundiaí. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Julião. Só para corroborar com o senhor, vereador Carlos Kubitsa, eu acabei de questionar o presidente do fato até de fazermos a suspensão para verificarmos da ausência do vereador, que seria o autor. E o presidente me informou exatamente isso. Então, eu acho que, já que há uma solicitação por parte do vereador, cada um se manifeste de acordo com o que entender Questão melhor. de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Até então eu não sabia. Para mim, estou sabendo agora, então retiro, já que é própria determinação do doutor Cláudio, eu respeito a posição dele. Muito obrigado, vereador Carlão Kubitsa. Vamos colocar, então, em discussão o projeto de lei de número 10.022 de 2008. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, uma pena que o vereador Cláudio Miranda não esteja aqui para falar um pouquinho desta iniciativa. Esta casa tem declarado de utilidade pública diversas instituições. E nós não podemos nos omitir de informar os senhores vereadores que, apesar da inconstitucionalidade e legalidade apontada pela consultoria jurídica da casa, ele está tramitando e levanta uma expectativa na instituição de que receberá o título de utilidade pública tranquilamente nesta casa, e certamente isso acontecerá.
Só que é uma entidade privada. Ela, por mais que ela comprove aqui, que oferece bolsas de estudos, essa não é a regra da assistência social para concessão, por exemplo, de título de filantropia. Existe um decreto a ser regulamentado em breve pelo Conselho Nacional de Assistência Social, em que vai rever todos os títulos de entidades educacionais. Por exemplo, como nós temos 2 escolas aqui na cidade que recebem o título de filantropia, e são particulares, privadas, e na hora que interessa, eu tenho meus tributos assegurados com diminuição de encargos. Na hora que não interessa, aqui eu sou privado, eu faço do aumento, estipulo meus aumentos. Então, eu acho que tem um equívoco aqui na casa se nós abrirmos essa exceção para outras escolas particulares, porque todas elas oferecem bolsas de estudo. Acho que é muito pouco para a gente simplesmente sinalizar que daremos títulos de utilidade pública para todas as escolas. Me relaciono muito bem com a escola cristã, conversei pessoalmente com alguns dirigentes da escola, falei, olha, não podemos votar favoravelmente, já declarei o meu voto contrário, porque eu entendo que isso é um precedente sério que criamos na cidade ao dar título de filantropia para a entidade pública. Todas as outras vão merecer, porque, bem ou mal, fazem a sua parte assistencial. Todas elas oferecem bolsas de estudo, mas ainda é um requisito pequeno para que ela seja, de fato, considerada de utilidade pública ou que vá pleitear aí um título de filantropia, que não vai conseguir. Que já está em risco entidades como a PUC, como outras entidades que se diz filantrópicas e, na verdade, apostam forte no mercado financeiro, apostam forte nos preços das suas mensalidades. E a cristã, que até me surpreendeu com o número de atendimentos sociais que faz, é mais uma escola particular na cidade e a gente não quer criar essa expectativa nas outras escolas de que isso vai ser possível aqui nesta casa. Então, o nosso posicionamento era um dos motivos até que a gente gostaria de ter tido um pouquinho mais de tempo para conversar com o vereador Cláudio Miranda, que não está aqui no momento, e, infelizmente, não vai poder nem usar o da tribuna para poder fazer a sua fala em defesa aqui, ou fazer seus comentários em relação a esse título. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Muito obrigado, vereadora Marilena. Continua em discussão o projeto. Em votação. Com 9 votos pela aprovação do projeto, uma senhora vereadora votando pela sua rejeição, 4 senhores vereadores votando pela abstenção, um senhor vereador ausente. Esta presidência aqui regimentalmente não vota. O projeto de lei de número 10.022, de autoria do vereador Cláudio Hernani Marcondes e Miranda, está aprovado por esta casa. Vamos passar agora ao 11º item da ordem do dia, que é a moção de número 214 de 2008, de autoria do vereador Carlos Alberto Kubica, de apelo ao Congresso Nacional por mudança do Código Penal, por revogação de atenuante na aplicação das penas ao menor de 21 anos, maior de 18 anos. A moção está em discussão. Com a palavra, o vereador Carlão Kubica. Senhor presidente, senhores vereadores, moção 214 de minha autoria, de apelo ao Congresso Nacional por mudança no Código Penal por revogação de atenuante na aplicação das penas ao menor de 21 anos, maior de 18 anos. Uma moção um tanto quanto longa, mas eu vou ler os principais tópicos, o que me fez a encaminhar essa moção
para apreciação do soberano plenário. Considerando que no Código Brasileiro, em seu inciso 1, do artigo 65, está disposto o benefício de atenuante para aplicação das penas ao menor de 21 anos e maior de 18. Na data da ocorrência do delito, considerando que através de sucessivos posicionamentos jurisprudenciais, a referida atenuante é calculada entre 1/6 e 2/3 da pena, mantido o quanto mínimo, ainda que dessa forma resulte em penalidade menor que o mínimo estabelecido na tipificação do crime. E diante desse fato, existem casos em que, fazendo jus a esse benefício, o infrator acaba recebendo uma pena irrisória em relação ao crime cometido. E por aí vai, senhor presidente. Acontece que essa lei, ela, considerando que, embora se trate de um aspecto biológico, desculpa, senhor presidente, estou desligando meu celular, que estão insistindo aqui numa chamada. Considerando que, embora se trate de um aspecto biológico, não podemos nos afastar do aspecto moral e subjetivo que o acompanha, pois o jovem relativamente menor, em 1830, quando foi criada essa lei, não é o mesmo dos dias atuais, sendo visível sua evolução frente às responsabilidades e obrigações assumidas nos tempos de hoje, já que vota desde 16 anos, participa ativamente de todos os atos civis, pode contrair empréstimos em instituições financeiras, abrir empresas, casar, constituir famílias e ocupar cargos de chefia em algumas empresas. Considerando que no Brasil, por maior que seja a sentença, uma pessoa só pode estar presa por 30 anos em cada condenação, sendo que um dos principais casos de repercussão se deu no julgamento de Suzane von Richthofen e dos irmãos Daniel e Christian Cravinhos, réus confessos do assassinato do casal Marisia e Manfred von Richthofen, pais de Suzane, em que o julgamento durou 5 dias e a defesa atuou pela redução do tempo de cadeia, mesmo se tratando de crime hediondo. Senhor presidente, encaminhei essa moção e gostaria de pedir aos nobres pares que retornem ao plenário para que vote. É polêmico a minha moção, mas eu acho que ela se faz necessária em função do que a gente tem visto aí, das diversas tentativas de fugas aí dos centros de detenção, da Fundação Casa, em função desses menores, independentemente, no caso aqui entre 18 e 21, mas daqueles que cometem um crime, muitas vezes crimes hediondos, e que, em função da sua menoridade, em função da lei de 1830, criar esse atenuante, tem a pena reduzida para depois estar na rua novamente, em muitos dos casos, evidentemente que tem as exceções, mas na maioria dos casos, voltando a cometer novamente esse crime. Então, nesse sentido, eu pediria o apoio dos nobres pares para que votem favoravelmente a essa moção de apelo ao Congresso Nacional. Senhor presidente, eram as minhas palavras. Muito obrigado, vereador Carlão Kubitsa, pelas suas considerações. A moção continua em discussão. Com a palavra, o vereador Julião. Senhor presidente, senhores vereadores, moção de número 214, de apelo ao Congresso Nacional por mudança do Código Penal e por revogação de atenuante na aplicação das penas ao menor de 21 anos, maior de 18 anos. Eu diria ao vereador Carlos Kubitsa que concordo em parte com o que vem sendo discutido a respeito da diminuição da questão penal no nosso país, não no sentido de podermos penalizar o menor de 21, maior de 16, de 18, mas sim que muitos desses crimes não prescrevessem como eles prescrevem aos 21 anos. Que aí se fizesse realmente um novo julgamento.
dependendo de outras atitudes que o governo, inclusive, eu acho que tem que tomar a respeito da socialização. Eu diria que muito mais do que pensarmos só em baixar a idade, o que falta no nosso país é a certeza da punição. É a certeza de que se você foi autor de um ato ilegal, que você será punido. Nós já estamos vendo, senhor presidente, os índices de redução de morte pela implantação do que é chamado de lei seca, e que, inclusive, outro dia me chamou a atenção um órgão de imprensa que publicou uma manchete dizendo: má notícia, a lei seca é constitucional, sem se ater na quantidade de vidas em que nós estamos salvando com uma atitude que já estava no nosso código, só que não era cumprida. Então, vereador Carlos Kubica, eu não me sinto muito à vontade de votar simplesmente a sua moção, porque não é a diminuição da idade o único ponto a ser discutido, mas é a certeza da punição. É a mudança de mentalidade do nosso país. Votarei a sua moção, mas não poderia deixar de dizer que não concordo na íntegra com ela. Concordo em grande parte, mas não na íntegra. Tem uma parte, novo vereador Carlos Kubica. Eu não sei se o senhor prestou atenção, no final da minha moção eu coloco, e no início também, quando a gente enuncia o teor da moção, não é diminuição da idade penal, é a revogação da atenuante da aplicação das penas nesses jovens entre 18 e 21 anos. Perfeito. Por isso que estou dizendo porque que eles são beneficiados por uma lei de 1830. Os jovens de 1830 são diferentes dos jovens de hoje. É nesse sentido que eu fiz essa moção. Vereador Carlos Kubica, por isso que fiz questão de subir aqui e dizer que votarei na sua moção. Não concordo na íntegra, não com a moção em si, mas com a discussão como ela está sendo feita, porque eu acho que nós temos outros pontos do nosso código e outros pontos que têm que ser atacados para que a gente diminua os índices de violência no nosso país. Concordo. Mas com a certeza da punição. Sim. Porque se nós, motoristas, e eu sempre fui aquele que subiu nessa tribuna aqui e defendeu, né, muitas vezes, contrário até a interesse da nossa população, que a gente sabe disso, a questão das multas, mas é uma das formas que você tem de combater uma violência, que é a violência no trânsito. Se a educação tem que passar por essa penalização, que nós passemos pela penalização. Então, votarei favoravelmente a sua moção, mas só não poderia deixar de dizer que faço algumas restrições à forma como vem sendo discutida algumas das ações aí. Uma parte ainda. Tem uma parte, não, vereador. É, só para colaborar, inclusive, eu concordo também, em grande parte, com o que Vossa Excelência coloca, e tanto é que eu coloquei um exemplo, no caso lá da família Richthofen, né, da Suzana lá, em função do que o advogado de defesa está pedindo para minimizar em função dessa lei. Então, são casos desse tipo, crimes hediondos, que a gente fica revoltado quando uma lei faculta o direito de diminuir a pena, cumprir em regime semiaberto, depois minimizar em função de boa conduta, uma série de coisas. Aí depois, na maioria dos casos, evidentemente que eu falei das exceções, o menor infrator, que está nessa faixa de idade, volta a cometer outros crimes, e aí a impunidade fica solta. Então, é nesse sentido que eu fiz essa moção, porque a gente vê uns absurdos acontecer, os jornais estão estampando a todo dia casos desse porte. Sem sombra de dúvida. Só para encerrar, senhor presidente, eu acho que mais gritante até do que o caso da Suzane, né, no caso da diminuição aqui dos atenuantes, eu acho que é aquele caso daquele menor, o Champinha, se eu não me engano, lá daquele casal de namorados, né? Aquilo foi realmente, ou
aquele caso daquele menino no Rio de Janeiro, que foi arrastado por tantos quilômetros lá. Quer dizer, nós temos casos bárbaros que aconteceram no nosso país aí, que realmente merece que seja feita uma discussão mais aprofundada no assunto. Então, votarei favoravelmente, vereador Carlos Kubitz. A moção continua em discussão. Com a palavra, o vereador Val. Senhor presidente, nobres pares, uma moção que eu já digo de antemão que votarei favorável. É horrível e inadmissível o que acontece em consequência de ações de menores. Aqui diz só apenas um pequeno trecho da moção do vereador Carlão, diz assim: considerando que cumprido 1/3 da pena, o benefício pode ser a liberdade condicional, que também é permitida em crimes hediondos, num prazo de 2/3 de cumprimento da penalidade mediante provas de bom comportamento. Um jovem desavisado, com a moral, com ações idôneas, tira a vida de uma pessoa, senhor presidente. E nós temos visto por relatos aqui, tem a vida toda pela frente, e fica bonzinho lá na cela, e matou um monte de gente aí que sempre foi bom, e que seria de extremo valor para a sociedade. Precisa ser revisto mesmo. Ele tem inúmeras chances depois, né? Mas para quem ele tirou a vida, não tem chance nenhuma. E a lei da semeadura. Aqui se faz, aqui se paga. Depois vão pessoas religiosas, essas pessoas se convertem ao cristianismo, e pode até realmente, e eu creio nisso, que Deus muda a vida dessas pessoas, mas ele tem que pagar aqui, ele tem que ficar recluso. A sua vida espiritual é uma coisa, mas ele tirou a vida física de alguém. É a lei da semeadura, precisa pagar sim. Muita coisa precisa ser discutida nesse Código Penal nosso. Vereador Val, espero que o senhor me concede uma parte? Senhor presidente. Eu só quero colocar um pouquinho mais de pimenta na discussão, dizendo que toda vez que o legislador se ocupa da agenda da mídia, ele corre um grande risco e tem uma grande possibilidade de errar. Eu acho que fazer legislação no clamor nacional de um crime bárbaro que aconteceu é extremamente fácil e razoável, porque se tem opinião favorável das pessoas, você tem a opinião pública jogando a seu favor. Mas a legislação não pode ser aplicada de acordo com um crime ou com alguns crimes, porque estes crimes bárbaros são tratados pela legislação enquanto exceção e não enquanto regra. A partir do momento que nós estabelecemos que entre 18 e 21 anos de idade, você não pode mais ter atenuantes para aquele processo ou aquele jovem que foi um criminoso, nós já estamos dando a ele uma condenação antecipada, sem passar pelo processo de ressocialização dentro das unidades, que deveriam ao menos servir para essa finalidade. Então eu tenho muita preocupação no momento em que o legislador, no momento em que as pessoas e a sociedade se mobilizam em função do clamor social, em função de um crime bárbaro que acontece. A chance de cometermos injustiça é enorme. Estou dizendo com isso que discordo em absoluto com o crime acontecido, sou absolutamente sensível às questões que são colocadas, mas tenho muita preocupação quando nós ocupamos o legislador com clamor nacional. A chance de nós cometermos um erro é muito grande. A chance do legislador errar para dar uma satisfação, uma resposta imediata à mídia ou à própria sociedade é muito alta. Então é necessário que a gente faça algumas ponderações. Eu tenho muita vontade de inverter a ordem da discussão. Entendo que nós devemos pensar em como fazer com que o jovem não seja seduzido pela criminalidade, porque o problema é social, e o problema social é de toda a sociedade, e não deste ou daquele. Nós estamos absolutamente inseridos na responsabilidade de tirar esse jovem do caminho que ele está. Este caminho não é o caminho da Fundação Casa, não é o caminho da FEBEM, não é um caminho exclusivo da família, é um caminho, um trabalho de todos nós, e todos nós devemos nos ocupar de uma discussão de inseri-lo e não de arranjar mecanismos para excluí-lo do convívio em sociedade. Já estaremos antecipadamente dando a condenação àquele que poderia um dia vir a ser recuperado. Só a contribuição, vereador Val, a sua fala. E diante desta grande contribuição, senhor presidente, eu concordo que o sistema nosso é muito falho. Graças a Deus não tem pena de morte no Brasil.
Nós vimos aí recentemente policiais matando inocentes, presos. Mas, por outro lado, muitos crimes que não vão também para a imprensa, de menores aí. E não é tão menor não, 17 anos, marmanjos, que já sabem muito bem o que é a vida. É complicado, é um assunto que precisa ser muito bem discutido mesmo. Existem casos e casos. Depois que se houvesse pena de morte, muitos são indenizados quando são presos equivocadamente, quando há maus profissionais formados na polícia, e são indenizados aí pelo Estado, pela União, tudo bem. Mas se tirasse a vida de alguém também com a pena de morte, aí não teria também, estaríamos aí fazendo um erro também, até desses, comparando com esses menores, né, que não têm condições. No entanto, é um assunto que tem que ser muito discutido, não pode ser deixado para lá, e mecanismo como esse, que contribui para a elucidação dos fatos, também a gente tem que votar favorável, para aprofundar aí uma discussão e trazer um mérito mais na razoabilidade. Obrigado, senhor presidente. São essas as palavras do vereador Val. Muito obrigado, vereador Val. Com a palavra, a vereadora Marilena Negro, para a discussão na moção de número 214, de autoria, 211, de autoria do vereador Carlão Kubitz. Questão de ordem, senhor presidente, enquanto a vereadora se dirige à tribuna. 214 mesmo, obrigado. Questão de ordem, vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, apenas relembrando Vossa Excelência tem razão quando diz da precipitação, não é? Da comoção geral e, de repente, levando as coisas a um termo não convincentes ou não convenientes. Lembre-se do caso da escola de base de São Paulo, não é? Daquela família de japoneses, uma família séria que mantinha lá sua escola, e de repente a mídia começou a divulgar um clamor aí enfim, de sevícias com crianças dentro da escola, e no final da história tudo foi comprovado que não passava de uma denúncia infundada. Acabou com a família, a esposa chegou a hora, mas de tristeza acabou morrendo, e ficou o viúvo arcando com todas as consequências, e a escola fechada, não é? Eu acho que foi assim, com uma precipitação muito grande da mídia em levar a um termo que acabasse, que culminasse com tudo isso que aconteceu. Então o senhor tem razão quando diz que às vezes nós nos precipitamos em função da comoção, como tem acontecido, e às vezes deixamos de lado aqueles crimes bárbaros que não têm tanta repercussão e as pessoas não são devidamente punidas. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, vereadora Ana Tonelli. Com a palavra, a vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, a moção 214 do meu companheiro vereador Carlos Kubitz, deve ser aprovada por todos, terá meu voto favorável, porque ela trata de um aspecto da questão do menor, né, do jovem infrator. Mas, hoje pela manhã, eu li o editorial do Bom Dia e vem muito a calhar com esta preocupação de tentar dar uma punição mais severa, mais condizente, mais apropriada às pessoas, aos crimes, né, que são praticados por jovens já indo para a fase adulta. Ocorre que a sociedade falha. Quando a sociedade falha, a gente não pode imputar. Por exemplo, eu sou contra a redução da maioridade penal. Nós temos que ter os nossos instrumentos assegurados e nós falhamos. E o Bom Dia faz uma leitura exemplar do que acontece na nossa cidade, em Jundiaí. Nós falhamos muito. Aqui se demorou muito para implantar, de fato, o ECA, no aspecto do Conselho Tutelar. Se demorou para criar a cultura de falar, não, eu vou atender o jovem na liberdade assistida, com um programa de liberdade assistida. Se faz mesmo passo, o título do editorial é Passos de Criança, porque realmente a gente tem dado passos de criança, nós não estamos dando respostas à altura. Poder público e sociedade.
Só que a prefeitura, enquanto poder público, ela deve sim responder e responder rapidamente. Nós não podemos ter uma instituição casa, onde ela abriga os jovens, né, adolescentes, e que já tem criança. Temos criança que iniciou o motim com 11 anos. Onde está o meio termo? Onde está uma outra unidade de acolhimento e que tenha que fazer esse meio de campo, que não é internação e que não é a vida, o convívio na família? Tem que ter meio termo. Então, acho que nós estamos falhando muito. Acho que nós temos que nos debruçar. Nós temos uma comissão na casa, da qual eu sou presidente, que trabalha bastante, senhor presidente. Trabalha bastante no sentido de não perder de vista algumas coisas importantes. Pensando, de fato, que a gente tem que contribuir, interferir nas políticas públicas voltadas para a criança e adolescente e a sua família. E a gente vê, infelizmente, com bastante tristeza, de que não existe, assim, uma rapidez na assimilação das necessidades que a gente tem que fazer na cidade. Então, a gente não pode, tem que ser um trabalho incansável desta casa, das entidades, da sociedade organizada e do Poder Judiciário também, que tem que acolher as demandas e não simplesmente resolver mais ou menos a situação com os instrumentos que aquela cidade dá. Nós temos que exigir que o ECA se cumpra, já fez 18 anos, mas aqui na cidade ele ainda não chegou na adolescência. Então, a gente precisa também olhar para a cidade e ver e fazer a leitura do que nós precisamos aqui. Quanto à moção, é fato que a gente tem que adequar o Código Penal, que eu acho justo. A pessoa pode cometer aí um delito próximo aos 18 anos e vai se beneficiar do Código Penal, porque não está adequado. Agora, quanto ao resto, é um resto significativo, importante, que todos nós temos que pôr a mão. Tem que pôr o olhar, tem que pôr a consciência, e tem que ser tarefa, e tem que ser uma meta, tem que ser missão. Que eu espero que os próximos governos olhem de fato o que não fez até agora. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Muito obrigado, vereadora Marilena Negro. Continua em discussão a moção. Em votação. Com 9 votos pela aprovação, 6 senhores vereadores ausentes, e esta presidência aqui regimentalmente não vota, a moção está aprovada. Questão de ordem, senhor Questão presidente. de ordem, vereador Carlão Kubitsa. Eu queria agradecer aos 9 vereadores que permaneceram na sessão e que entenderam que isso aqui não é punição para esse ou aquele, mas e sim para alertar as autoridades que nós devemos fazer uma revisão no nosso Código Penal, principalmente em função de leis como essa, de 1830, onde eu volto a falar, o jovem de 1830 era bem diferente dos jovens atuais. E vocês todos têm que convir que a realidade hoje no nosso país ela é cruel, ela é crucial. Então, nesse sentido, eu queria agradecer aos 9 vereadores que ficaram aqui e que determinaram a aprovação dessa moção, que, se não vai resolver, pelo menos vai lá provocar alguma coisa a nível de Congresso para que se faça alguma coisa urgente para que a gente não sofra mais os desmandos que a gente vê aí a nível de justiça e a nível até de criminalidade. Vamos passar agora à apreciação da moção de número 215, de 2008, de autoria do vereador Adilson Rodrigues Rosa, de apoio ao Ministério da Saúde pelo lançamento da campanha de combate aos maus tratos a idosos e do guia prático do cuidador. A moção está em discussão. Em votação.
Com 8 votos pela aprovação, 7 senhores vereadores ausentes e esta presidência aqui regimentalmente não vota, a moção de número 215 de 2008 está aprovada por esta Casa. Vamos passar agora à apreciação da moção de número 216 de 2008, de autoria do vereador Gerson Henrique Sartori, que é de apelo ao Senado da República por aprovação do projeto de lei de número 1890 de 2007, do deputado Mauro Nazifi, do PSB de Roraima, que acrescenta dispositivo à Lei 8.662 de 93, para dispor sobre a duração do trabalho de assistente social. A moção está em discussão. Em votação. Com 8 votos pela aprovação, 7 senhores vereadores ausentes e este presidente que regimentalmente não vota, está aprovada a moção de número 216 de 2008. Vamos passar agora à apreciação da moção de número 217 de 2008, de autoria deste presidente, de apoio aos jornalistas pela comemoração dos 200 anos da imprensa brasileira e por sua específica formação acadêmica. A moção está em discussão. Em votação. Com 8 votos pela aprovação, 7 senhores vereadores ausentes e esse presidente que regimentalmente não vota, a moção de número 217 de 2008 está aprovada por esta Casa. Vamos passar à apreciação da última moção do dia, a moção de número 219 de 2008, de autoria do vereador Carlão Kubitsa, de apoio ao projeto de lei de número 330 de 2006, da senadora Rosiana Sarney, que altera a lei de diretrizes e bases da educação para dispor sobre obrigatoriedade do ensino da música na educação básica. A moção está em discussão. Com a palavra, o vereador Carlão Kubitsa. Senhor presidente, senhores vereadores, moção 219, de minha autoria, de apoio ao projeto de lei 330 de 2006, da senadora Rosiana Sarney, do PMDB do Maranhão, que altera a lei de diretrizes e bases da educação para dispor sobre obrigatoriedade do ensino da música na educação. Considerando que tramita no Senado da República o projeto de lei 330 de 2006, que altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da música na educação básica, conforme texto em anexo que eu vou ler em seguida. Considerando que a propositura ressalta que a música deverá ser conteúdo obrigatório do componente curricular e que o ensino da disciplina será ministrado por professores com formação específica na área e também que os sistemas de ensino terão 3 anos letivos para promover a devida adaptação exigida. Considerando que em épocas passadas o ensino das artes, e a nobre vereadora Ana, que deve estar me escutando atentamente, lembra-se disso. Quem não se lembra do Biela, dando aula, foi meu professor também, no ginásio. E nessa época era obrigatório nas escolas públicas, entre as modalidades, o ensino da música teórica e prática, o que possibilitava o desenvolvimento da acuidade auditiva em termos de arte, complementando a formação do cidadão. E também considerando que esse ensino possibilitou o surgimento de inúmeros talentos
de nossa música popular brasileira, provenientes das diversas camadas sociais que puderam mostrar para todo o Brasil a diversidade da música nacional e possibilitará, no futuro, a descoberta de talentos inéditos, bem como novas frentes de trabalho para os músicos profissionais. Apresentamos à mesa, na forma regimental, sobre a apreciação do soberano plenário, essa moção de apoio ao projeto de lei 330/2006 da senadora Rosiana Sarney, do PMDB do Maranhão, que altera a Lei de Diretrizes de Base da Educação para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da música na educação básica, dando-se ciência ao presidente da Câmara dos Deputados, extensivamente aos líderes das bancadas, ao presidente da República e ao ministro do Estado da Educação. O texto final aprovado pela Comissão de Educação na Câmara, no Senado, diz: projeto de lei do Senado altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 96, Lei de Diretrizes Básicas da Educação. O Congresso Nacional decreta o artigo 26 da Lei 9.394, de 20 de dezembro, passa a vigorar acrescidos os seguintes parágrafos. Parágrafo 6º, a música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo do componente curricular de que se trata o parágrafo 2º. O ensino da música será ministrado por professores com formação específica na área. Artigo 2º, os sistemas de ensino terão 3 anos letivos, portanto não é uma medida que deverá ser implementada já de imediato. As instituições de ensino vão ter 3 anos para se adaptar a essa lei aprovada no Senado e que está em tramitação no Congresso. Os sistemas de ensino terão 3 anos letivos para se adaptar e essa lei entrará em vigor a partir da sua publicação. Nesse sentido, senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de também ter, no dia de hoje, na manhã de hoje, aprovada a minha moção, que com certeza contribuirá e muito para a formação dos futuros estudantes aí da rede pública e da rede privada também. Senhor presidente, senhores vereadores, eu reconheço minhas palavras. Muito obrigado, vereador Carlão Kubitsa. Antes de colocar em votação, solicito aos senhores vereadores que estão nos acompanhando pela questão de ordem, senhor presidente, sistema de áudio, que venham ao plenário para que nós tenhamos a oportunidade de votar com quórum o projeto, a moção. Questão de ordem, vereador Val. não vou usar a tribuna, senhor presidente, mas quero dizer que votarei favorável à moção do vereador Carlão, mesmo porque em minha época de escola, primário, ginásio, eu tive aula de música também, é onde comecei. Eu toquei trompete por quase 25 anos. Vereador Val, só complementando, também sim, quem teve as mesmas aulas foi o vereador Gerson Sartori, que hoje desenvolve com muita qualidade a música também, em todos os lugares por onde passa. A gente teve a oportunidade de vê-lo lá na Vila Rio Branco, saindo com o vereador Carlão Kubitsa, de posse de um belo violão do sistema de áudio. O vereador Gerson Sartori também teve a oportunidade desse aprendizado na área musical. Inclusive, hoje ele estava aí exibindo a música gravada em seu celular, né? Um excelente músico. E é de grande valia essa moção, porque muitos talentos começam por aí. E o Brasil precisa se desenvolver muito na cultura e na parte da música. Portanto, votarei favorável à moção do nobre vereador Carlos Kubitsa. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Val. Continua em discussão a moção, em votação. Com 10 votos pela aprovação, 5 senhores vereadores ausentes e esta presidência aqui regimentalmente não vota, a moção de número 219 está aprovada pelo plenário desta Casa. Vamos passar, neste momento, aos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Julião. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar ao senhor que colocasse ao plenário a discussão do requerimento 1823 em destaque. Vamos
passar agora, então, ao primeiro pedido de apreciação em destaque do requerimento de número 1823. O pedido está em votação. Seis votos pela aprovação do pedido, 3 senhores vereadores votando pela sua rejeição, 2 senhores vereadores votando pela abstenção. O pedido verbal de destaque ao requerimento de número 1823 está aprovado por esta Casa. Os requerimentos estão em discussão. Com a palavra, a vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria que os nobres vereadores revissem e com a possibilidade de aprovar o requerimento. Eu vou poder explanar aqui um pouquinho. Tem 2 contratos sendo iniciados de contratação de locação de veículos pela Prefeitura. E que nós entendemos, considerando o período em que a gente está, a preocupação do uso político da máquina pública para os veículos oficiais, que já não existe a identificação, não existe uma padronização. Tentamos aqui conseguir essa padronização, não, infelizmente, o prefeito vetou o projeto de lei. Nós aqui estamos pedindo... Para que nós precisamos de 4 veículos para uma secretaria, 4 para outra, uma com motorista, outra sem motorista? Quantos contratos existem? Quem consegue visualizar quantos veículos da Prefeitura estão em circulação? Nem a própria Prefeitura consegue fazer o controle do uso dos seus veículos. Duvido que a Prefeitura consiga fazer o controle. A gente vê veículo oficial em eventos. Não sabemos se está lá fiscalizando, se não está fiscalizando. A gente sabe porque vê um cidadão que é conhecido, vê lá o carro que está sem logo, vê o carro com uma placa de fora. Então, é um cuidado que a gente está tendo, no sentido de saber para que eu preciso locar mais veículos, além de tantos outros contratos que a gente vê sendo publicados, sendo ampliado o prazo. Então, é nesse sentido que a gente está solicitando quantos contratos de locação existem com essa finalidade. Tá? É isso que nos chamou a atenção, e é só esse requerimento que a gente gostaria de ver aprovado hoje. Não protocolamos mais. Só para completar, senhor presidente, existe uma discussão interna no regimento aqui, que a gente pediu adiamento, em relação aos requerimentos de informação. A gente está tentando aí pedir uma consolidação do projeto de resolução da mesa, porque são 2 emendas que estão mudando substancialmente o regimento interno, e a gente está tentando colocar em discussão a inclusão de 2 requerimentos, sem qualquer discussão, como indicação, sem aprovação do plenário, porque acho que o que preocupa é a exposição da Prefeitura quando a gente vai fiscalizar. Sem essa preocupação, não teríamos mais o porquê dar destaque, dar o pedido de evidência, como está sendo dado agora aqui na tribuna para um fato, um requerimento, e às vezes temos mais. Então, aqui a gente está também caminhando no sentido de fazer essa discussão. Ficou para outubro, quem sabe até lá nós podemos fazer uma proposta mais efetiva para que, nesta legislatura ainda, a gente possa dirimir essas questões que ficam obscuras em relação à proposta de fiscalização do Executivo de uma forma mais efetiva. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Muito obrigado, vereadora Marilena Negro. Questão de ordem, vereador Gerson Sartori. Respeitando a opinião, senhor presidente, de todos os senhores vereadores, acredito que tem um único requerimento hoje, em destaque, requerimento da vereadora Marilena Negro. Então, eu acredito que seria um momento dessa Câmara, na última sessão
desse semestre, fazer um gesto de compreensão e aprovar. É um único requerimento onde está pedindo informações do Executivo sobre locação de veículos pela Secretaria Municipal de Transporte e Administração. É só esse único requerimento. Então eu queria pedir, em nome da bancada do PT, a compreensão dos nobres pares para que nós tivéssemos esse requerimento que está em destaque aprovado na manhã de hoje. Pois não, vereador Gerson Sartori. Essa presidência até informa, até para que na semana que vem nós não tenhamos surpresas, que possivelmente teremos uma sessão extraordinária na terça-feira. Eu vou me reunir com o secretário de Assuntos Parlamentares, há uma solicitação por parte do prefeito para que alguns projetos que tenham o caráter de apreciação imediata possam ser apreciados em sessão extraordinária. Então, estou sugerindo que seja na terça-feira, às 9 horas da manhã, aí sim teríamos como fazer uma sessão extraordinária para apreciar. O vereador Júlio, inclusive, estava comigo quando a solicitação foi feita, até para não pegar o plenário desavisado, possivelmente teremos uma sessão extraordinária na terça-feira. Os requerimentos continuam em discussão. Vamos colocar primeiro em votação o pedido de destaque, o requerimento de número 1823. Com 7 votos pela rejeição, 4 senhores vereadores votando pela aprovação, 4 senhores vereadores ausentes, e essa presidência aqui regimentalmente não vota, o requerimento de número 1823, apreciado em destaque, está rejeitado pelo plenário. Vamos passar agora à apreciação dos demais requerimentos da ordem do dia. Em votação. Com 11 votos pela aprovação, 4 senhores vereadores ausentes, e essa presidência aqui regimentalmente não vota, os requerimentos estão aprovados por este plenário. Essa presidência informa da audiência pública de número 90, que ocorrerá amanhã, 16 de julho de 2008, a partir das 9 horas da manhã, nesta casa, cuja pauta convite é projeto de lei de número 9.966 de 2008, de autoria da vereadora doutora Silvana Cássia Ribeiro Batista, que proíbe ao comércio varejista de produtos hortifruti-grangeiros as operações consignadas com o produtor. E, segundo item da audiência pública, o projeto de lei de número 9.996 de 2008, de autoria também da vereadora doutora Silvana, que prevê funcionamento mensal ininterrupto de creches municipais. A audiência pública ocorrerá amanhã, a partir das 9 horas da manhã, no plenário desta Casa. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início do grande expediente.
Primeiro orador inscrito, o vereador Gerson Sartori, que dispensou o uso da palavra. O segundo orador, o vereador Doca, que dispensou o uso da fala. Segundo vereador inscrito, o vereador Adilson Rosa, que também dispensou. Quarto orador inscrito, a vereadora Ana Tonelli, que também dispensa o uso da palavra. Vereador José Galvão Braga Campos também dispensou o uso da palavra. Vereadora doutora Silvana. Senhor presidente, eu também dispenso o uso da palavra na tribuna no grande expediente. Muito obrigado, vereador Zé Dias. Dispensou o uso da palavra no grande expediente. Vereadora doutora Silvana. Dispensa o uso da palavra. Vereador Carlão Kubica pede a palavra para usar no grande expediente. Até que sim, viu? Porque quando está na mídia tá bom, né? Senhor presidente, senhores vereadores, eu poderia ter feito a dispensa do uso da palavra, mas eu quero aproveitar, está o Edson aqui, o Helder, o pessoal lá de Voturucaia, bairro que eu moro, para dizer assim, se já não é do conhecimento deles, mas de primeira mão, que após o cancelamento da licitação que foi aberta no mês de abril para o asfalto da José Mesalira, e que, na ocasião, estranhamente, nós vimos a retirada, o cancelamento da licitação, voltamos à prefeitura com um grupo de moradores e conversamos com o Ademir Pedro Vitor e já foi aberta uma nova licitação, no qual foi feito todas as correções em função das galerias, porque tinha um trecho muito grande e que teria que fazer sangria nas propriedades, mas que hoje o projeto teve que ser modificado, porque muitos proprietários não concordaram com isso. A galeria vai correr por toda a extensão da José Mesalira para poder fazer a captação de um trecho de quase 3 quilômetros ali, que a gente sabe que não tem saída essas águas, tanto é que vocês são testemunhos de quando chove, toda a enxurrada vem como um rio ali pela José Mesalira e entra na Avenida das Palmeiras, desce ali perto do Bambuzal e forma um estrago danado, ao ponto, inclusive, de nós termos por diversas vezes a interrupção do transporte coletivo da nossa região. Então, nesse sentido, de primeira mão, se já não é do conhecimento de vocês, na imprensa oficial, no dia 4 de julho, saiu um novo edital, e no dia 11 agora de agosto, será aberto os convites para, finalmente, parar a enrolação que teve durante todos esses anos com relação ao asfalto, não só da José Mesalira, mas da Namiazém, que está na mesma concorrência, para que a gente possa finalmente ter os nossos anseios, os nossos pedidos atendidos. Então, eu ocupei mais a tribuna, nobre presidente, vereadora Ana Tonelli, em função disso. E queria também agradecer aos vereadores que hoje votaram não só o meu projeto, por 14 votos, que é o projeto que vai dar à Secretaria de Educação, ao secretário Galego, ao próprio prefeito, a condição de que, se quiser, porque o projeto ele autoriza, ele não obriga, se quiser diminuir a falta de vagas de creche que hoje nós temos na rede pública municipal, se quiser, a partir do meu projeto de lei e a partir do convencimento, a partir da sensibilidade do prefeito Ari Foz, se ele não vetar e aprovar e manter o projeto, sancionar essa lei, nós vamos ter reduzido substancialmente, ou seja, significativamente, o número de demandas de falta de vagas na nossa rede municipal. Então, nesse sentido, eu quero agradecer a todos os vereadores que votaram, foram 14 votos, apenas o Cláudio Miranda não esteve presente, o presidente que não vota, e também nas minhas 2 moções aprovadas no dia de hoje. Queria, senhora presidente, dizer que, apesar de nós, depois termos o recesso, nós temos que continuar trabalhando, as reivindicações estão chegando, nós somos, acredito que a maioria dos seus vereadores são procurados diariamente para que
a gente atenda a uma demanda muito grande nos bairros e ruas de nossa cidade. Então, nesse sentido, eu queria agradecer o uso da tribuna para que a gente possa um pouco esclarecer aquilo que a gente tem feito. Evidentemente que o mandato nosso está se encerrando, nós temos as eleições que já estão se aproximando, e eu desejo boa sorte a todos os vereadores. A gente não é fácil, ninguém tem reeleição garantida, a gente sabe o quanto é difícil a busca do voto, mas evidentemente que tem gente nova vindo, gente também com bastante trabalho, e essa eleição ela vai ser bastante difícil. Eu espero que os vereadores tenham bastante êxito nas suas empreitadas aí. Eram essas minhas palavras, senhora presidente e senhores vereadores. Próximo orador inscrito é o vereador Pastor Roberto Conde. Na sua ausência, vereadora Marilena Negro. Dispensa o uso da palavra. Portanto, não há mais oradores inscritos. Pedimos, então, a fineza de os senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento da sessão. Com 10 senhores vereadores presentes e 6 ausências, sob a proteção de Deus, declaramos encerrada a presente sessão ordinária.